graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, com grande alegria para mais um vídeo do canal. Quero aqui estar trazendo um tema um pouco mais descontraído. Eu quero estar falando aqui hoje sobre sugestões de literatura, sugestões de livros para você ter na sua biblioteca, para trazer crescimento espiritual, para te ajudar aí na caminhada da fé, principalmente para os obreiros, que eu tenho certeza que esses livros vão agregar muito na tua caminhada da fé. Claro que o primeiro deles é a Bíblia Sagrada. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele ama a palavra de Deus. E a melhor literatura para o cristão é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Na palavra de Deus nós vamos estar não somente alimentando a nossa alma, mas ela vai estar produzindo em nós um caráter aprovado, a mente de Cristo, Então a Bíblia Sagrada é muito importante para o cristão. Talvez você tenha alguma Bíblia em casa, e você quer alguma sugestão de uma Bíblia boa para leitura, compra a Bíblia de ordem cronológica e aplicação pessoal da CPAD. É uma Bíblia muito interessante, uma Bíblia que tem um conteúdo muito importante, não somente no seu estudo, mas também a forma que os livros foram colocados. Eles foram colocados de forma cronológica, e daí você consegue então entender ali os textos. Claro, ela não serve para você levar ela para o culto, ela é uma Bíblia de estudos, porque quando você estiver no culto lá, provavelmente daqui um pouco vão pedir para você abrir a Bíblia em algum texto, e talvez ali você vai se perder ali, porque você não vai encontrar os textos onde eles realmente deveriam estar. Eles vão estar colocados, inseridos numa ordem cronológica. Então, talvez você vai ter uma dificuldade para encontrar o texto ali na palavra de Deus. Ela é boa para você ter em casa, para você ler ali no seu momento de lazer e devocional. O primeiro livro da minha lista que eu quero trazer ali, depois da Bíblia Sagrada, é este pequenino livro aqui, Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Eu amo as pregações de Leonard Ravenhill. Ele foi um grande homem de Deus, ele deixou um grande legado. Grandes homens de Deus se inspiraram nas suas pregações. Um dos exemplos é David Wilkerson. Nós temos também o exemplo de Kit Green, que foi um grande compositor, que foi influenciado pelas pregações de Leonard Ravenhill. E nesse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, você vai ter um choque de realidade. Esse livro aqui vai te dar um chacoalhão. Eu tenho certeza que depois que você concluir a leitura dele, você vai se sentir um verme, vai dizer que você precisa se converter. Foi essa atitude que eu tive depois de ler esse livro aqui. E você talvez possa dizer assim, mas irmão Adriano, não tem condições talvez agora de comprar e nem adquirir esse livro. Esse livro aqui você consegue escutar ele em audiolivro no YouTube. Talvez você tenha um momento ali de lazer, ali, um momento devocional, põe o seu fonezinho de ouvido ou bota o seu celular ali e assiste. Ele é um audiolivro que você pode encontrar de forma gratuita também. E ele fala o Por que Tarda o Pleno Avivamento. É um choque de realidade, e chama a nossa atenção para ter uma vida espiritual santa e agradável a Deus. O segundo é este aqui, de Charles Haddon Spurgeon, Conselhos para os Obreiros. Esse livro aqui você vai ler ele também, vai ter um choque de realidade. Aqui o príncipe dos pregadores, ele vai estar trazendo conselhos para os obreiros, na caminhada da fé, ensinos, conselhos pessoais dele para o crescimento espiritual, de todo e qualquer obreiro. É um livro muito importante, você tem que ter ele na sua biblioteca. Outro que eu também indico, também de Charles Haddon Spurgeon, só que ele é 3 volumes, É este aqui, Lições aos Meus Alunos. Ele fala de teologia pastoral, ele vai trazer aqui algumas lições, alguns ensinos, vai tratar e abordar todos os temas da caminhada espiritual, da vida eclesiástica, de todo e qualquer obreiro. É um livro excelente, e aqui eu tenho os 3 volumes do livro, Lições aos Meus Alunos. Eu aconselho que todo aquele que quer ter um encontro com Deus, quer pregar a palavra de Deus, quer ser um obreiro de valor, tenha esses livros na sua biblioteca. Eu tenho aqui uma versão mais simples, que isso aqui acho que todo o cristão também deve ter, que é um livro de teologia sistemática. Esse aqui é uma versão um pouco mais simples que eu comprei, mas ela é muito boa. Você vai ter o mesmo conteúdo, claro, talvez ele venha de uma forma um pouco reduzida, não aborde em grande profundidade todos os temas, mas você vai ter um livro de teologia aqui que vai acrescentar muito a tua vida espiritual. Daí você vai aqui entrar, por exemplo, bibliologia, teologia, cristologia, enfim, todos os temas necessários para que você seja inserido, introduzido dentro da teologia, e você vai ter a sua vida espiritual acrescentada. Eu quero que esse vídeo aqui seja um pouquinho curto, então por isso eu não estou comentando muito sobre os livros, mas até para não dar nenhum spoiler aqui, eu quero falar dos livros de uma forma que você venha despertar a sua curiosidade e você queira comprar esses livros. Eu não estou vendendo, não estou aqui fazendo propaganda para vender livros, muito pelo contrário. Estou aqui trazendo conselhos de livros para que você possa ter na sua casa. Outro livro aqui que eu quero também indicar
esse aqui, ó, grandes pregadores falando de santidade, né? E aqui você vai ter alguns, né, grandes homens de Deus falando sobre esse tema, falando sobre santidade. Alguns textos foram tirados de mensagens, de pregações desses homens, e aqui nós vamos ter, né, conselhos de Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, que foi um grande pregador, o príncipe dos pregadores ao ar livre, né? E você vai ter aqui grandes conselhos, homens falando acerca de santidade, o que é santidade, né? E eu tenho certeza que vai trazer um crescimento espiritual para a sua vida. E por último, e não menos importante, eu tenho este outro livro aqui, é Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Também para aquele que é pregador, né, quer ter um livro que vai te ajudar, quer entender, a compreender um pouco a cultura, né, compreender também a questão dos tempos, os costumes bíblicos da época de Jesus. Ali você vai ter uma grande compreensão, e eu tenho certeza que isso vai trazer um acréscimo muito grande, vai enriquecer a tua mensagem como pregador. Você vai ter alguns temas ali que você vai poder abordar, né, trazendo conhecimento e agregando conhecimento através desse livro para você estar colocando ali na sua mensagem ali, né, quando você estiver pregando. Esses livros que eu trouxe hoje aqui, eles trouxeram um grande crescimento espiritual para mim, né? Me ajudaram muito na caminhada da fé, e tem inúmeros outros. Eu quero estar trazendo outros em próximos vídeos aqui, mas esses livros aqui eu aconselho você a ter, você comprar, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo ali os livros que eu falei, e peço que você, né, de alguma maneira, tente, não é difícil, talvez você não tenha condições financeiras, compra um livro por mês que seja, né? Mas eu tenho certeza que você tem que ter uma biblioteca. O pregador, ele tem que ter uma biblioteca, o obreiro, ele tem que ter uma biblioteca em casa, né? Porque, irmãos, eu penso dessa maneira, né? Eu vamos supor que eu como um empresário, eu vou contratar uma pessoa, eu vou contratar uma pessoa que se preparou para o mercado de trabalho. Eu vou contratar uma pessoa que se preparou, né? Ela se dedicou a uma determinada profissão, ela buscou conhecimento, ela tentou agregar no currículo dela conhecimento, para que ela fizesse o seu serviço de uma forma exímia, de uma forma exemplar, né? Então, um obreiro que é chamado para a obra de Cristo, diz que é um privilégio, diz que é uma honra, mas não se esforça em fazer o seu melhor, não se esforça em buscar o conhecimento necessário para quando for pregar, ganhar essa oportunidade maravilhosa de falar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar não somente de uma forma eloquente, mas trazendo um conhecimento, um acréscimo, um crescimento espiritual para a igreja, trazendo um alimento genuíno, puro, verdadeiro, que venha produzir crescimento espiritual para a igreja, né? Eu fico imaginando que uma pessoa que não tem esse desejo de estudar, de ler, ela não pode ser um obreiro. Ela não pode, ela foi escolhida de uma forma errada. Eu já tive relatos de obreiros que chegaram para mim e disseram: eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de orar. Eu fico pensando, cara, mas tu tá no lugar errado. Tu tá no lugar errado. Pior não é só tu ter aceitado, o pior é quem te escolheu para colocar nesse lugar. Eu já vi pessoas que foram separadas para evangelista ou até mesmo para presbítero, o camarada não tinha uma palavra de ensino, não tinha conhecimento bíblico algum, né? Tu percebe que isso traz um prejuízo para a igreja, né? Mas o obreiro que se prepara, o obreiro que se capacita, ele não somente é um instrumento nas mãos de Deus, mas também eu tenho a certeza que ele vai trazer acréscimo, né, para a igreja, ele vai trazer crescimento espiritual para a igreja. E eu aconselho você a comprar alguns livros, a você ter uma biblioteca, né? Eu tenho um exemplo de um amigo, irmão nosso aí, que ele foi muito influenciado pelos nossos ensinos, ele já está comprando seus livros, ele está se dedicando e já tem se destacado nas mensagens, nas pregações dele, e eu tenho certeza que vai ser um grande homem de Deus aí, né? Que certamente Deus vai usar com poder e graça e autoridade. Amém, meus irmãos? Eu peço a Deus que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Fique na paz do Senhor. Até a próxima.